Obrigado. Nós não temos sequer uma estrada nacional. E isto é bastante sério. É por isso que nós temos naquele manifesto a tal ideia da linha férrea que vai de Maputo até Cabo Delgado, de comboio rápido, que ao longo do caminho depois faz as saídas tanto para o interior como para o mar, também com linha férrea. E ao lado da linha férrea, estradas resilientes. E à medida que se vai construindo a linha férrea, ir colocando fibra óptica para conduzir dados digitais ao longo das novas estradas e ao longo da linha férrea. Colocar fibra óptica, que é para, nos pontos, a determinados pontos, empresas privadas, por exemplo, da área digital, não sei o que, a distribuição de sinais, de dados, depois alugarem ao governo, porque esse investimento da fibra óptica pode ser do governo, mas também, se houver privados que queiram lançar a fibra óptica, podem vir lançar. Mas a grande obra pública da estrada, do caminho de ferro, é do governo. E ao longo disso, ir instalando isso. E depois, ao vir essas empresas que vão utilizar estes canais para vender sinal de internet. Depois vai ter uma coisa muito interessante para o setor público também. Por exemplo, os livros escolares, que agora são transportados em aviões, em caixas para lá, podem ser colocados nas aldeias, ou pelo menos nos grandes centros urbanos e nos grandes centros rurais mesmo, podem ser colocados por via digital. Os meninos descarregarem os livros, ou as escolas descarregarem os livros, materiais de ensino e serem disponibilizados por essa via. Portanto, eu penso que aquelas coisas que nós escrevemos no manifesto, depois de já tínhamos falado, visto isso, porque o processo do manifesto foi um processo interessante. Muitas pessoas dizem, Dr. Tibana escreveu o manifesto. Não, Dr. Tibana não escreveu o manifesto. Nós escrevemos o manifesto. Nós tivemos várias sessões, horas de debate virtual. Depois eu ia para casa, pegava naquelas coisas e já arrumava. Nós temos uma coisa muito interessante. Eu chamo, quando o engenheiro Venâncio me pediu para... Aliás, eu pedi a ele, durante cerca de um mês, que eu queria dar um comentário no manifesto dele. Porque eu declarei-me apoiante incondicional dele. Logo no primeiro dia, quando ele estava a vir de Alto, ele saiu do avião, fez aquela coisa de dizer que eu vou consultar com os meus colegas amanhã o que é que vou fazer. Mas não chegou a casa. No meio do caminho ele subiu no carro e disse que ele ia a fazer uma candidatura independente. Então eu logo escrevi, naquela noite mesmo. Fiquei muito zangado com ele não sabe. Ele disse, isso é irresponsabilidade. Nem chegou a casa ainda, já está a dizer que se quer candidatar. Mas eu, logo naquela noite, escrevi. E depois eu comecei a pedir, eu quero comentar o teu manifesto, eu quero comentar o teu manifesto. Eu não respondia, ficava uma semana sem responder, eu ficava todo... Poxa, mas o que se passa? Eu queria comentar o manifesto. Eu um dia, às 4 da manhã, eu acordo. Ele tinha mandado uma mensagem para um grupo de rapazes e dizia, olha, o Dr. Tibana vai ser o vosso coordenador do manifesto. Nem me disse nada. Só me mandou depois a cópia dessa mensagem. Lembrou-me aquelas nomeações que antigamente se faziam, que as pessoas só acordavam e sabiam que eram ministros ou coisa assim. Bom, mas a coisa mais interessante é que eu penso a ele, só que pronto, já que me deu essa tarefa, dá-me lá, o que é que vocês têm? Porque eu não posso fazer nada, né? Então ele manda uma coisa de 3 páginas, que era o primeiro rascunho que eles tinham do manifesto. Eu pego o manifesto e começo a... naquelas 3 páginas e começo a ler. E era, vamos acabar com isto, vamos acabar com isto, vamos acabar com isto, vamos acabar com aquilo.
coisa... Bom, eu peguei naquelas 3 páginas, eu disse, ok, pronto, vamos lá fazer brainstorming então. Vamos lá sentar e discutir como é que nós vamos acabar com estas coisas todas. E foi assim que o manifesto acabou. A agenda, eles já tinham traçado, que era acabar com isto, acabar com aquilo, acabar com isto. Eu disse, ok, agora vamos acabar com isto, mas primeiro como? E depois, quando acabarmos com isto, o que é que vamos construir no lugar disso? E foi assim que nasceu o manifesto, numa discussão com todos os delegados. Portanto, eu não escrevi nada, eu só... E depois eu ia juntando. Fui um bom secretário, eu acho. Eu ia juntando. Eu estou a gastar tempo porque eu não posso falar de economia em 10 minutos. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que os projetos coletivos nascem de um trabalho coletivo. São projetos individuais. Este é o sentido dessa fala. Tudo nasceu lá. E então, a construção da... É por isso que o engenheiro Venâncio diz, o programa do nosso partido está no manifesto. Parece o contrário, não é? O manifesto devia ser a origem depois para orientar o programa do partido. Mas por que aquele manifesto tem a força? Eu tenho a certeza que o partido vai produzir formalmente um programa do partido e vai ter muitas mais coisas, porque agora o partido vai discutir a ideologia e tal. Mas por que aquele manifesto tem aquela força de que pode ser uma inspiração para o partido? Ele está a dizer isso, não está a impor nada ao partido, não está a dizer peguem lá no meu manifesto de candidato independente e façam do programa do partido. Ele não está a dizer isso, ele está a dizer, colegas, nós trabalhamos juntos nisso, então vamos lá tentar pegar nisso e valorizar. E esse manifesto é realmente isso, porque uma boa quantidade das pessoas que estão aqui vão se lembrar dessas discussões que tivemos. Portanto, este era o primeiro ponto que eu queria fazer. Agora, quanto à economia, eu vou dizer muito pouco, porque já gastei os outros 5 minutos, se não 10. Agora, quanto à economia, a minha inspiração para falar de economia é o que é que a Venância, tá? O que é que a Venância espera? O que é que nós devemos pensar quando pensamos na Venância? A Venância é aquela criança que foi doada ao presidente ontem. Já dele. Essa é outra inspiração que me deu a agenda. Porque, sabem, a minha plateia ontem não eram aqueles que estavam ali à frente. Eu estava a observar, havia várias plateias ali. A minha plateia principal eram aqueles miúdos que estavam lá em cima. Não sei se conseguiram ver essa festa. Essa era a minha plateia. Realmente desafiou-me. Eu penso que esse é o grande desafio dela. Exatamente. A Venância é filha de jovens que eu penso que devem estar aí pelos 19, 20, 21 anos, 22, não muito mais do que isso, porque eu vi ali, não vi bem, mas eu acho que são muito jovens aqueles, pelo menos a maioria. No manifesto, há um assunto que foi elaborado, que nunca foi elaborado por nenhum partido. E nós fizemos, e isto é a outra dimensão do manifesto. É um assunto de demografia. É um assunto de demografia. Nós estamos a ter um grande crescimento populacional. E a população de um país é uma riqueza de um país. A força de trabalho, a fonte de riqueza, são as pessoas que vão produzir e tudo isso. Mas isso tudo depende da qualidade da população. Depende da qualidade da população, da sua educação, da sua saúde, da sua instrução, da sua energia para trabalhar. Porque ter uma população que não tem as qualidades necessárias para ser produtiva torna-se um peso, torna-se um fator de atraso, de subdesenvolvimento. E quando eu estava a escrever o manifesto, falei com muitas pessoas, até pessoas dos vários partidos até. Eu falei com pessoas de vários partidos que me deram ideias. Porque até algumas pessoas que ficam frustradas com os seus partidos vieram me dar ideias para o manifesto do presidente Venâncio. E aquela ideia da demografia que nós temos ali, que é única, foi dada por um empresário. Não sei se eu já tinha dito alguma vez ao presidente Venâncio,
mas nunca disse a muita gente, e não vou nunca revelar quem é um empresário, foi-me dada por um grande empresário, por um empresário de um grande grupo económico em Moçambique, que disse: Tibana, nós temos um grave problema. Nós estamos a trabalhar, nós estamos a recrutar jovens, é um grupo económico que trabalha em várias coisas, uma das coisas é a agropecuária. Nós estamos a trabalhar, estamos a recrutar agentes da agricultura. Nós para contratarmos um jovem que sai do Instituto de Agronomia e termos, para conseguirmos nós recebemos 100 candidaturas e temos que entrevistar 10 para ficarmos com um. Então, nós temos um problema de qualidade da força de trabalho e da produtividade da força de trabalho. Se a Venância crescer até os 24 anos, recebendo o tipo de educação, os cuidados de saúde que estão a receber as crianças de hoje, quando a Venância tiver 19, 20 anos, a Venância vai ter uma produtividade como trabalhadora que vai ser somente 40% do que devia ter se ela tivesse recebido uma boa educação, uma boa nutrição, uma boa saúde. Esta estatística é extremamente importante, porque esse é o futuro das Venâncias e dos Venâncios que nascem hoje. Portanto, nós estamos a falar, estamos a olhar, eu estava a olhar para aqueles jovens que estavam lá em cima. Esse é o nível de produtividade de força de trabalho deles neste momento, ou mais baixo ainda. Eu tenho aqui preparado, eu vou deixar, porque não deu, eu criei uma corda para poder mostrar aqui. Eu tenho a desagregação dessas estatísticas por províncias. Essa de 40% de capacidade produtiva em relação ao potencial que essa criança vai ter daqui a 20 anos, se ela tiver a educação e a saúde que estamos a dar hoje, não é? É a média do país, mas há províncias que nem chega a isso. Portanto, a situação é muito mais complicada. E tudo isso o que é? Por que eu estou a relacionar isso com a população? Por que estou a relacionar isso com a população? Porque a nossa população vai duplicar. Em 2050 nós vamos ser 64 milhões, ou coisa assim. É o que nós vamos ser em 2050. Pensam que falta muito? Faltam 25 anos. Faltam 25 anos para 2050. Agora, nós viemos com 50 anos e estamos onde estamos. E agora temos 25 anos e vai duplicar a população. Imagina, não é? E vai duplicar por quê? Porque as crianças, enquanto as outras variáveis da população estão a melhorar, e tudo isso, nós temos um problema muito grave de fecundação. As crianças, vejam, tomem bem atenção à idade, né? Adolescentes de entre 15 e 19 anos. 15 e 19 anos. Em cada 1000 adolescentes de 15 e 19 anos hoje, em cada 1000 adolescentes de 15 e 19 anos hoje, nascem 250 crianças por ano. Pode parecer pouco, não é? Ok. Agora, o mais grave é isto, é que este número não está a baixar, este número está a aumentar, e vai atingir o máximo em 2050, quando vão nascer 350, 375 crianças de outras crianças de 15 e 19 anos. Este é o motor que propela esse crescimento da população. Eu tinha números preparados para mostrar que nós temos
Estes governos todos ainda não fizeram as contas do que é que nós precisamos de fazer para desenvolver este país. Eu costumo ficar muito assustado quando o presidente Venâncio diz: 10 anos nós vamos fazer, transformar Moçambique e vamos... E é bom sonharmos em fazer isso, mas nós temos que começar a medir e ver o que se pode fazer em 10 anos e o que é que vai levar para fazer em 2 anos. O Instituto do Professor Jeffrey Sachs, que ela é conselheiro das Nações Unidas e trabalhou com todos os secretários-gerais, os últimos 7 secretários-gerais, ou 5, ou sei lá o que, das Nações Unidas. Ele é que é o conselheiro principal. E ele trabalha num estudo sobre desenvolvimento, e dirige essas coisas, e fez cálculos. Esse instituto e as Nações Unidas fizeram cálculos e cálculos. O déficit que nós temos, eu não me recordo agora dos números, mas o déficit que nós temos para financiar a educação é um número que nunca ouviram. Eu vou deixar os números aqui, vou ficar a estudar no conceito, porque eu não quero dizer números que já não me lembro e estão aqui nos slides que eu não consegui apresentar. Portanto, nós temos um déficit de financiamento da saúde, da educação, não sei o que, mesmo que nós multiplicássemos por 10 o orçamento da saúde e da educação nos próximos 15, 20 anos, pelos nossos próprios meios, não havíamos de conseguir tal e qual como nós os temos agora. Nós teremos que bombar mais gás, teremos que cavar mais carvão, teremos que cavar mais minerais e utilizá-los nós próprios, porque neste momento nós não estamos a utilizar isso. E vou terminar esta conversa, que é um bocado atabalhoada, mencionando um número de macroeconomia, que é a macroeconomia que eu não queria falar hoje. Para explicarmos porque é que nós não estamos a ter esses recursos agora e porque é que, mesmo que multiplicássemos por 10 os orçamentos de agora, não havia de ser suficiente. Nós precisávamos de bombar muito mais gás, precisávamos de cavar muitos mais minerais, precisávamos de fazer muitos mais hectares de agricultura, algodão e outras coisas. Mas, sobretudo, precisamos de alimentar as nossas crianças para que esse potencial... Eu trazia aqui dados de nutrição. Eu trazia aqui dados sobre a nutrição. Que foram levantados em 2022, no último inquérito de agregados familiares. Pela primeira vez, o inquérito dos orçamentos das famílias levantou dados sobre a nutrição em Moçambique, que nessa altura não foram processados e publicados. E depois nós vivemos aquela mentira das 3 refeições, não é? Entretanto, estavam a esconder esses dados e a pôr por baixo da tapete. E, finalmente, em agosto deste ano, a Unicef, o Instituto Nacional de Estatística, foram rebuscar esses dados e trouxeram-nos cá para fora. Eu vou deixar esses slides aqui, para serem impressos e distribuídos aos colegas que aqui estão. Não posso apresentar aqui. É uma situação... A subnutrição crônica chega a atingir 40% das crianças de até 15 anos. Sim, subnutrição crônica. Essas são as Venâncias. É o futuro da Venância. Se aqueles pais da Venância não tiverem... E essa variável da subnutrição crônica é uma variável que entra naquele indicador de capacidade humana de que eu estava a falar aqui. Porque quando eu estava a falar daqueles 40% de capacidade produtiva, entra isso. É a educação, é a nutrição e é a saúde. E sabem que aquilo que tu alimentas a criança hoje, nos primeiros 4, 5 meses, depois nos outros meses, até atingir os 5 anos, determina o futuro da vida dessa criança. Em termos de capacidade cognitiva, em termos de tudo. Essas são as coisas que eu queria falar hoje. Não era sobre a macroeconomia, mas vou terminar com o número de macroeconomia para dizer por que eu não queria falar da macroeconomia. PIB, por exemplo, que é o número que as pessoas gostam de ouvir. PIB, Produto Interno Bruto, está a crescer e não sei o que é.
Por causa dos grandes projetos e da maneira como os grandes projetos foram negociados, ok? E já estão a produzir lucros. Os grandes projetos que foram negociados há 20, 15, 10 anos já estão a produzir lucros. As areias estão a sair, os diamantes estão a sair, tudo está a sair. Petróleo, carvão e tudo está a sair. Nós temos um PIB da ordem dos 20 bilhões de dólares agora. Mais ou menos isso. 20, 21 bilhões de dólares agora. Desse PIB, esse produto interno bruto, que é a estatística, a gente gosta de dizer, está a crescer, não está a crescer. Desse PIB, 2 bilhões de dólares saem. Mas nós contamos com isso, nós dizemos que é o nosso PIB. Não é. 2 bilhões de dólares são os lucros dos grandes projetos que são expatriados todos os anos, a partir dos últimos 2 anos. Até 2 anos atrás eram cerca de 750 milhões de dólares. 2 anos para cá, eu se vos mostrasse o gráfico que tenho aqui, haviam de ficar assustados, porque é assim, pum! 2 bilhões de dólares por ano saem. Nós estamos o escândalo das dívidas ocultas, quando é que foi? Foram 2 bilhões de dólares, né? O escândalo das dívidas ocultas. Aquilo que enterrou o país. Porque foi a partir de 2016, mesmo essas estatísticas de nutrição de que eu estava a falar, começaram a piorar a partir de 2016, 2017. Porque eu tenho aqui as estatísticas para mostrar também que estava a melhorar, mesmo isso da nutrição e tudo isso estava a melhorar. Foi a partir de 2016, 2017, com o escândalo dos 2 bilhões de dólares que levaram a esta situação toda. Ok? Mas todos os anos estão a sair 2 bilhões de dólares de Moçambique, produzidos por moçambicanos, que nós dizemos que é o nosso produto, e não é. Ok? Portanto, quando ouvem falar do PIB, é por isso que eu não quis falar macroeconomia aqui, quando ouvem falar do PIB, sempre descontem isso. Descontem os 2 bilhões de dólares, porque esses não são nossos. Faz parte desse número do PIB, que são lucros, que são exportados licitamente, não é roubo. Aí ainda não estamos a falar daquele que sai de outra maneira. Estamos a falar que é direito daquele investimento direto estrangeiro exportar isso. Agora, por que estão a exportar 2 bilhões de dólares? Mas eu tinha que dizer mais uma coisa ainda, que vem dos relatórios do Banco Central, que também analisei e fui tirar este número. É que, quando um estrangeiro vem fazer negócio no país, faz um investimento, ok? E começa a tirar lucros. É normal uma parte desse lucro ele voltar a reinvestir no país, não é? Para expandir o negócio, aquele mesmo que está a fazer ou noutros ramos. A coisa mais interessante em Moçambique é que nem $1 dos lucros é reinvestido. Eu não estou a falar mentira. Está lá nas estatísticas do Banco Central. Lucros reinvestidos. Quer dizer, um investidor que vem fazer investimento aqui e depois tira lucro, que é bom também, né? Tira lucro porque depois vai ao capital dele. Ele não investe, não tira $1 e investir aqui outra vez. Leva tudo. 0 reinvestimento de lucros do investimento direto estrangeiro. Por quê? Aí já é um debate muito mais amplo, né? Tem estas coisas do porquê. Porquê que as pessoas não reinvestem em Moçambique? Mas o que é que fazem? Levam para fora, depositam em bancos lá fora e depois nós vamos lá pedir emprestado. Vamos lá pedir emprestado. Ou então, eles próprios, quando vêm, eles podem vir para fazer investimento outra vez. Eles vêm com esse dinheiro, já na forma de dinheiro que eles foram pedir emprestado. Mas é o dinheiro que saiu daqui, são os lucros que saíram daqui, foram depositados em bancos lá fora. Mas quando eles vêm fazer o investimento aqui, dizem que nós pedimos crédito lá fora para fazer investimento. E depois, quando eles dizem nós pedimos crédito lá fora para fazer investimento, então, nós para conseguirmos, para negociar o contrato, temos que fazer assim. Os primeiros anos das nossas operações aqui, tem que servir para pagar esses créditos.
Estão a perceber, né? Tem que servir para pagar esses créditos os primeiros anos, porque nós estamos a investir com o dinheiro que nós vamos pedir emprestado. Não dizem que aquele dinheiro que foi gerado aqui em Moçambique, que não foi reinvestido, porque se ele tivesse reinvestido aqui, os lucros dele já seriam tributados, porque aquela parte que ele diz que tem que pagar os lucros dos nossos governos patetas. É isso. Os nossos são patetas, não tem outro nome, porque eles acreditam nisso. Bom, com uma certa conveniência também, convenhamos, não é? Aceitam e assinam esses contratos, não é? Que dão o quê? As isenções fiscais. Porque ele tem que pagar primeiro os créditos que ele pediu lá para vir investir aqui e depois é que... Bom, você fala com os funcionários das finanças que fazem as contas dos grandes projetos, e eu falo com eles sempre, não, espera, doutor, nós vamos chegar ao momento em que vamos ter os resultados. Primeiro, esses têm que ter pagar os créditos que estão certos para fazer os investimentos aqui, depois, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, então, pronto, quando eles tiverem acabado de pagar, também temos que lhes prometer isso, né? Porque senão eles não vinham investir, porque vêm com crédito. Bom, isto é uma história um bocado atabalhoada, né? Mas duas coisas que eu queria terminar para dizer, só para fechar, para fazer o resumo. Tem um minuto. A economia, sim, a economia é para a vida das pessoas. É por isso que hoje aqui não queria falar de números, eu queria falar da vida da Venância, do que espera a Venância, de quem são os pais da Venância, o que os pais da Venância esperam do Anamola. Esperam emprego, programas que vão trazer emprego, para poderem alimentar as crianças, porque isso é que é a economia, educar as suas crianças. Esperam que a Anamola tenha um programa que não permita que aconteçam estas coisas de que eu estava a falar aqui, de governos patetas. Nós não queremos isso, nós queremos um governo sério que olha para os interesses do país e negocia pelos interesses do país. Portanto, a economia é isso, a economia não são os números, é por isso que eu disse, bom, eu também não sou obrigado, como eu não sou membro do partido, não tenho que obedecer a disciplina partidária, vou me indisciplinar. Não vou falar exatamente daquilo que o presidente me pediu, que é vir fazer aqui uma análise da situação económica e financeira de Moçambique, começar a citar números bonitos da macroeconomia e tudo. Eu vou falar das impressões que eu tenho do que está assim com esta economia, do que eu penso que são os grandes desafios do Anamola. Quer responder, organizar a vida das pessoas, organizar a vida dos jovens para eles poderem ter emprego, ter o pão todos os dias e poder criar as Venâncias para que elas sejam os cidadãos do futuro. Porque enquanto não fizermos isso, elas só vão ter um potencial de 40% daqui a 20 anos, como eu estava a dizer. Mas os da Singapura, por exemplo, têm um potencial que já é 97% do potencial de Singapura. Está no topo do capital humano, não é? Depois vêm os outros, até os noruegueses, tem Portugal, tem Espanha, e nós, e tem os japoneses, e tem isso tudo. Portanto, são essas economias que comandam o mundo. E nós temos que começar a pensar como é que nós nos vamos projetar no mundo como o nosso presidente sonha connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que, tal como referimos, mais tarde vamos